Bom pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma revisão da Unesp, do canal Santa Biologia. Sou o professor Haru. Nosso tema de hoje, um dos temas abordados também na segunda fase da Unesp, é genética. E a gente percebeu que genética é um conteúdo que costuma cair aí, geralmente falando das primeiras leis, das variações da primeira lei de Mendel e das heranças ligadas aos cromossomos sexuais, o X e o Y. Então, nosso objetivo hoje aqui é fazer uma pequena revisão desse conteúdo aí para facilitar a vida de vocês para a prova de fim de semana, beleza? Então vamos começar falando das heranças autossômicas, da primeira lei de Mendel e as variáveis que essa primeira lei pode assumir. Bom, começando pela dominância completa. Quando a gente fala de dominância completa, eu vou sempre pensar, eu estou trabalhando com uma característica, então é uma característica que vai ser determinada por um par de fatores, um par de alelos. Esse par de alelos eu vou ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Quando eu tiver um cruzamento entre heterozigotos, a proporção fenotípica esperada desse cruzamento é de 3:1. Isso vai acontecer porque o alelo dominante, estando presente, seja ele em homozigose, azão-azão, ou azão-azinho no heterozigoto, a gente já consegue observar essa característica dominante sendo expressa, esse fenótipo dominante. Quando o indivíduo só apresenta alelos recessivos, ele é homozigoto recessivo, azinho-azinho, por exemplo, a gente vai ter a expressão de um outro fenótipo, que é o fenótipo recessivo. Então é uma característica, dois alelos, dois fenótipos diferentes, beleza? Então essa é uma das características da dominância completa. Outro exemplo é quando a gente tem a dominância incompleta. Neste caso, eu também trabalho com uma única característica, por exemplo, cor da flor, tá? E eu tenho dois alelos também, então é um par de alelos que rege essa característica fenotípica aí. Só que o que vai acontecer é que eu vou ter dois fenótipos diferentes nos homozigotos, então cor vermelha, por exemplo, um exemplo da flor maravilha, o homozigoto dominante, ele é da cor vermelha. O homozigoto recessivo, azinho-azinho, ele expressa a cor branca. E quando eu tiver o indivíduo heterozigoto, essa é a grande diferença para a dominância completa. Na dominância incompleta, o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. Então, nesse caso do exemplo da flor maravilha, a gente vai ter o indivíduo heterozigoto como cor rosa. Então, ele tem uma cor, surge um fenótipo novo para esse heterozigoto. Num cruzamento de heterozigotos, mãe, pai heterozigotos, a gente vai ter então uma proporção de 1, 2, 1. Então, um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, é uma característica, dois alelos, três fenótipos diferentes, beleza? Então, o fenótipo heterozigoto ele é intermediário. O outro exemplo de alteração da primeira lei de Mendel é quando a gente tem a codominância. E a codominância ela vai ter uma característica diferente da dominância incompleta e da dominância completa. Na codominância eu também trabalho com uma característica, dois alelos e três fenótipos diferentes. Só que o que vai acontecer é que o heterozigoto ele não vai ser um fenótipo intermediário. Ele vai ser um fenótipo onde eu tenho a expressão dos dois fenótipos, tanto o dominante como o recessivo, simultaneamente. Então a gente não vai ter esse negócio de dominante e recessivo. Os dois são dominantes de igual forma. É o exemplo que a gente tem no tipo sanguíneo. A gente tem três alelos para o sistema sanguíneo ABO e a gente tem dois alelos que são codominantes entre si, que é o alelo Izão A e o Izão B. Quando eu tenho os dois presentes, eu não tenho uma característica intermediária, eu tenho os dois simultâneos. Então eu tenho o tipo sanguíneo AB. Ele expressa tanto o A como o B. Então, os dois sendo simultaneamente expressos de igual forma. Isso é uma codominância. Então, um gene, uma característica, dois alelos e eu tenho três fenótipos diferentes. A proporção do indivíduo de cruzamento entre heterozigotos continua igual da dominância incompleta. É 1, 2, 1. Beleza? Então, a grande diferença da dominância incompleta e da codominância é que o intermediário tem essa diferença de expressão, ok? Além disso, na primeira lei de Mendel a gente tem a questão dos alelos letais, tá? Alelos letais também vão apresentar uma alteração dessa expressão. A gente vai ter uma característica, dois alelos, só que a gente tem só dois fenótipos. E o grande diferencial desse tipo de herança é que o indivíduo homozigoto, ou dominante ou recessivo, dependendo de qual é o alelo letal, ele não vem a nascer, ele morre antes do nascimento, ele é inviável. Então isso vai gerar uma alteração
das proporções fenotípicas. Vão ser de 2 para 1. Eu vou ter 2 indivíduos para 1, 2 heterozigotos e 1 homozigoto. Se for um alelo letal dominante, o homozigoto dominante não nasce. Então eu tenho 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Se for um alelo letal recessivo, ao contrário, né? Eu vou ter 2 heterozigotos e 1 homozigoto dominante. Beleza? Então isso altera a proporção fenotípica, é uma das alterações aí da primeira lei. Além disso, né, até agora a gente está sempre falando de trabalhar com uma característica e 2 alelos. A gente pode também ter alteração da quantidade de alelos, que é o caso da polialelia ou alelos múltiplos. Neste caso, a gente vai trabalhar também com uma característica, só que agora não só 2 alelos que regem essa característica, e a gente vai ter 3 ou mais alelos. Esses alelos eles vão ter um padrão de dominância aí, de hierarquia de dominância, então a gente sempre vai ter um alelo que domina sobre o outro, que domina sobre o outro, que domina sobre o outro, e a quantidade de alelos vai definir mais fenótipo. Então um exemplo desse tipo de alelos múltiplos é a pelagem de coelhos, né? A gente pode ter a pelagem selvagem, pode ter a pelagem chinchila, himalaia e albina. Então tudo isso, né, esse padrão de cores aí da pelagem de coelhos pode ser regido aí por mais de 2 alelos. Ok, pessoal? Bom, dessa parte de cromossomos autossômicos e herança da primeira lei, uma revisão básica seria isso. Então ficar atento às proporções fenotípicas de cruzamentos de heterozigotos e os padrões de herança. Quando esse gene que trabalha a característica, né, que rege essa característica, ele não está num cromossomo autossômico, ele vai estar num dos cromossomos do par sexual. E aí a gente vai ter diferenças de expressão em relação aos sexos. Então a gente tem 2 padrões de herança aí em relação aos cromossomos sexuais. Vamos olhar aqui do lado aqui, ó. Tá vendo? A gente tem essa imagem aqui que mostra, né, um cromossomo X e um cromossomo Y. A gente vai encontrar uma porção dos 2 cromossomos que é igual. Então a gente fala que é uma porção homóloga. Tanto o X como o Y apresentam genes iguais nessa porção. Mas esses cromossomos são diferentes entre si. Logo, eles apresentam segmentos cromossômicos que são diferentes. O X tem uma parte que é exclusiva dele e o Y tem uma parte que é exclusiva dele. Essa parte a gente fala que é a parte não homóloga dos cromossomos. Quando a gente estiver trabalhando com um gene que estiver no cromossomo X, tá? Na parte não homóloga do cromossomo X, a gente tem uma herança ligada ao sexo. O que vai acontecer? Homens e mulheres podem ter esse X, né? O homem ele é XY e a mulher é XX. Tá vendo que a quantidade de porções desse cromossomo não homólogo X aqui, no homem e na mulher é diferente? O homem vai ter uma vez só essa porção, a mulher tem 2. Com isso, o que acontece? O homem vai ter uma proporção maior de surgimento de expressão de características nesse cromossomo. Ele só apresenta um cromossomo, então ele ter um alelo dominante ou recessivo já expressa essa característica ligada a essa porção do cromossomo, certo? Então o homem ele acaba tendo uma proporção maior de surgimento de características recessivas em relação à mulher, que para apresentar um recessivo precisa ter nos 2 cromossomos X essa porção, ok? Então ela precisa ter 2 vezes o alelo. O homem tendo um só já é suficiente. Então ficar atento, né, quando falar de herança ligada ao sexo. Se ela é ligada ao sexo, ela está no X, então existe uma diferença de proporção entre homens e mulheres. O sexo influencia nessa expressão. Outra coisa também que a gente tem é no cromossomo Y, né? A gente tem uma porção do Y que não é presente no cromossomo X. E só o homem tem isso, mulher nenhuma vai ter Y. Então é uma doença restrita ao sexo. Só o sexo masculino apresenta. Nesses casos, então, a gente vai ter uma doença que só homens apresentam, mulheres não, tá? Então, herança restrita ao sexo está ligada ao cromossomo Y. Herança ligada ao sexo está no cromossomo X. Prestar atenção nisso, que isso vai conferir proporções diferentes, né, fenotípicas, em relação ao indivíduo que é homem e ao indivíduo que é mulher, no sexo masculino e feminino. Beleza, pessoal? Também a gente tem que lembrar que existem heranças que são influenciadas pelo sexo. E aí elas não estão ligadas ao cromossomo sexual. O que acontece é que os cromossomos sexuais, a expressão de hormônios, muitas vezes, vai regular a expressão desses genes autossômicos. Então, por exemplo, o gene para barba,
a mulher também apresenta esse gene nos seus cromossomos. Só que a mulher não expressa, né, essa característica por conta de expressão hormonal. Então, o corpo feminino, né, metabolicamente, é diferente do masculino. Por isso, influencia a expressão de algumas características ou não. Então, exemplo, a barba, a produção de leite. Homens e mulheres apresentam os genes. O que não acontece é a expressão, porque o sexo vai influenciar essa expressão. Beleza, pessoal? Bom, espero que essa revisão tenha ajudado aí um pouco aí para vocês no fim de semana. Façam uma boa prova, tá? Não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos de vocês aí, né, esse conteúdo para todo mundo ficar por dentro, para todo mundo conseguir mandar muito bem na prova, tá? Gostou? Dá uma curtida na nossa página aí e até uma próxima. Aguarde que tem mais vídeo.